eu vou te ensinar como nós podemos superar a ansiedade, superar as preocupações e crescer em confiança em Deus. Quando a gente aproxima o nosso coração do coração de Deus, tudo fica mais fácil. Seja muito bem-vindo à Jornada da Vida Interior. Olá, seja muito bem-vindo à Jornada da Vida Interior. Eu sou Matheus Simão, estou muito feliz de você estar aqui comigo. Eu já tenho rezado há algum tempo por você e para que você encontre aquilo que você está procurando nessa nossa jornada. Eu tenho certeza que esse encontro, essa jornada que nós vamos passar juntos, será um divisor de águas na sua vida, porque eu vou te ensinar como nós podemos superar a ansiedade, superar as preocupações e crescer em confiança em Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade. Quando a gente cresce em confiança, quando a gente aproxima o nosso coração do coração de Deus, tudo fica mais fácil, a vida toma novo sentido. Então, fica comigo nessa jornada, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E no vídeo de hoje, eu vou te explicar quais são os maiores erros que a gente comete enquanto a gente caminha em busca da paz interior, dessa intimidade com Deus. Antes da gente começar, eu queria propor uma oração. Então, feche seus olhos um pouquinho, vamos desacelerando das coisas do dia a dia, da vida agitada. Vamos desacelerando um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, eu te peço por cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora, que o Senhor possa mandar do céu o amor ao coração de todos eles, o seu amor, Jesus, o seu conforto. Conforte, Senhor, os corações e una, Senhor, todos os corações ao seu coração, que nós podemos pulsar juntos com o Senhor. Tudo isso eu te peço, Jesus, pelos méritos da sua Mãe Santíssima e minha Senhora, como nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. A essa altura você deve estar se perguntando, mas quem é você, Matheus, para me contar sobre como superar as angústias, as preocupações, como vencer a ansiedade e desenvolver mais intimidade e confiança em Deus? Quem é você, Matheus, para me ajudar a desenvolver espiritualmente? Isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo, meu irmão e minha irmã, que você deve estar um pouco desconfiado agora. Mas eu te peço um voto de confiança, porque eu estudei bastante sobre esse assunto. Eu estudei na Academia Católica Americana e no Instituto St. Paul Center. Ambos falam sobre a doutrina católica. E também estudei no Catholic Psych Institute, que é o Instituto Católico Americano de Psicologia. Mas a minha fé não ficou só no campo do conhecimento, só no campo das ideias. Eu pus minha fé em movimento. Eu trabalhei no movimento de cursilhos de cristandade. De 2017 a 2019, eu fiz parte da coordenação do movimento de cursilhos aqui da nossa diocese, Barra do Piraí e Volta Redonda. E em 2020, eu e minha esposa fundamos a Tenda São José. Mas ao invés de eu ficar aqui falando para vocês sobre mim, eu trouxe algumas pessoas que podem falar melhor do que eu. Olá, meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Passo aqui na Tenda São José, neste projeto de evangelização, nesse apostolado católico, para falar para vocês da jornada da vida interior promovida pelo Matheus e pela sua esposa. Eu desejo a vocês que, com profundidade, com sacramentalidade, possam viver profundamente esta semana e acompanhar aquilo que é produzido pelo Matheus e sua esposa na Tenda São José. Deus os abençoe e vos guarde. Olá, pessoal. Estou aqui por um motivo muito especial.
que é falar um pouquinho sobre o Matheus. Posso afirmar que ele é uma pessoa muito querida e é uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci na minha vida. Ele me ajudou muito. Depois que a gente começou a conviver, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu comecei a ir melhor no trabalho também, ele me deu muitas dicas, me ajudou muito. E no meu relacionamento, nós voltamos recentemente a frequentar a igreja por influência do Matheus. Eu acho que para todo mundo que convive com ele, isso é uma coisa que é muito evidente, é a fé dele, quanto ele é forte, quanto é inabalável. Eu acho que isso contagia todo mundo que está ao redor. E é uma pessoa em quem eu posso confiar plenamente. E a única dica que eu posso deixar para vocês é aproveitem tudo que ele tem para ensinar para vocês. Beijinhos! Oi, Matheus. Hoje eu tô passando aqui para deixar o meu depoimento, né? A partir do momento que eu conheci a Tenda São José, ela tem sido a minha companheira, né, do café da manhã. E eu falo que eu acordo, eu vou tomar o meu café e vou ouvir a reflexão diária, né, reflexão do dia, aquela oração que é proposta para aquele dia. Isso tem me feito muito bem. Eu tenho dividido os seus vídeos com outras pessoas porque eu quero que as pessoas sintam o que eu tô conseguindo sentir, né? Nesse corre-corre da vida da gente, né? A gente vai criando essa ansiedade, né? Essa dificuldade de tá bem no dia a dia. E eu tô conseguindo isso. Eu tô conseguindo ouvir mais a Deus. Eu tô desenvolvendo a minha espiritualidade. Isso tem me feito muito bem. E tem uma palavra que você usou, eu não sei se foi no Telegram, se foi no Instagram, mas é essa palavra que eu quero para minha vida. Eu quero, Matheus, ser plenamente católica. Mas é só para te dar esse depoimento mesmo, te agradecer, tá? Continua aí, porque você com certeza está ajudando muita gente. Muito obrigada, Matheus. Queria agradecer a todos pelas palavras. Deus abençoe vocês. Agora eu queria contar um pouco para você sobre a minha história. Essa é a minha família. Eu sou casado com a Camila há 12 anos. Nós temos 4 filhos. A Júlia, a Lívia, o João Gabriel e a Helena. Eu nasci e fui criado no Parque Nacional de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu era guia florestal, guiava os hóspedes, os turistas, até os pontos turísticos aqui de Itatiaia, as cachoeiras, os montes, os picos, né, pelas trilhas aqui do Parque Nacional. Esse daqui é um dos picos aqui que a gente tem, que se chama Pico das Agulhas Negras, que até dá o nome da Academia Militar das Agulhas Negras, que fica aqui na cidade de Resende, próximo a nós. Eu sempre fui católico, sempre fui de família católica. Minha mãe sempre me conduziu na igreja católica, mas o fato era que eu nunca acreditei em Deus. Eu não acreditava. Eu às vezes ia na missa por ir, né? Para mim não fazia sentido. A religião para mim não fazia sentido. Eu vivia uma vida egoísta. Eu vivia uma vida para mim. Eu só pensava nos meus interesses, no meu umbigo, enfim. Foi quando o meu chefe me fez um convite. Ele disse assim: Matheus, o nome dele é Celso Faria. Ele me disse assim: Matheus, quero que você vá um final de semana num evento que se chama Cursílio. Ele não me explicou muito bem como era, só disse que era um curso pequeno de um fim de semana, um retiro, onde eu ia conhecer grandes homens, ia fazer novas amizades, pediu para eu levar a chuteira, a sunga. Eu embarquei na onda dele e fui. Eu queria agradar meu chefe. Ainda comentei com a minha mãe, eu tenho que ir nesse retiro, porque eu quero muito agradar meu chefe. E a mesma coisa com a minha esposa. Amor, eu vou lá. Ela, tudo bem, vai, Matheus, eu acho que vai ser importante para você. Bom, esse fim de semana transformou a minha vida, porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro foi tão forte, tão bonito, que transformou completamente a minha vida. Jesus fez nova todas as coisas dentro de mim pela primeira vez. E foi exatamente no momento que eu precisava, porque o meu casamento não ia bem. Assim que a Lívia nasceu, nossa segunda filha nasceu, a gente entrou numa crise muito forte, eu e a Camila.
né? Com 2 crianças em casa, o casal não tem tempo de se curtir, fica muito difícil as tarefas do lar, começa a ficar muito complicado, a gente já não tinha mais tempo um para o outro, então a gente discutia muito, nosso casamento tinha data para acabar. Mas com a graça de Deus, eu fui nesse evento, nesse retiro, chamado Movimento de Cursilhos, tem no Brasil inteiro, é um evento mundial da Igreja Católica, depois você checa aí na sua cidade se tem por aí. Fez muito bem para mim, eu voltei de lá transformado e na sequência a Camila foi e também voltou transformada e daí em diante eu passei a ser católico de verdade. Praticante. Nós começamos a ser fominhas de igreja. Isso mesmo. A gente ia sempre que a gente podia à missa, a gente reza o terço todos os dias, a gente lê a palavra, faz todas as orações. Fizemos a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Montfort, enfim. Bom, e assim foi. A gente começou a caminhar sério na igreja, né? E cumpria todos os preceitos, fazia tudo bonitinho e investia muito em nos formarmos e nos desenvolvermos espiritualmente, porque o amor de Jesus transformou nossa vida. Pois bem, então foi nesse caminho que a gente foi, o caminho da Santa Igreja Católica, nossa mãe. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, eu notava que eu não conseguia me desenvolver como pessoa. Eu continuava agitado, ansioso, nervoso. Eu explodia às vezes de tanto ruído, tanto agito que tinha dentro de mim. Eu ficava com a cabeça agitada o dia inteiro. Olha que interessante. Quando eu estava no serviço, eu pensava nos problemas da minha casa. E quando eu chegava na minha casa, voltava a pensar nos problemas do serviço. Eu nunca estava com a cabeça onde meu corpo estava. E engraçado, que com tanto ruído, tanto problema durante o dia, à noite, quando eu ia deitar para fazer as minhas orações, o que acontecia? Eu não tinha concentração para rezar. Eu não conseguia silenciar a minha mente para dormir. Também pudera. Agitado o dia inteiro, quer chegar à noite, deitar e ter silêncio? Difícil você ter uma mente agitada o dia inteiro e à noite conseguir fazer silêncio, ou então fazer silêncio para rezar. Mas a verdade é que eu tinha muitas preocupações. Preocupações com o futuro. Quando a gente se converte, quando a gente encontra Jesus, a primeira preocupação que a gente fica é: e os meus? Eu tinha muita preocupação, uma preocupação especial com a conversão dos meus irmãos, por exemplo. Eu não admitia entender que meus irmãos não seguiam o mesmo caminho que eu. Isso me trazia uma angústia muito forte. Não sei se isso acontece com você também. E outra preocupação que eu tinha era com a formação dos meus filhos. Gente, o que eu vou fazer para que meus filhos não sejam como o mundo? Para que meus filhos sigam esse caminho de Jesus desde o início da infância? Então essas eram as preocupações que eu tinha com o futuro. E tinha preocupações também com o passado. O meu passado me assombrava. Os erros que eu cometi no passado, eu ficava ruminando, tentando entender o que eu podia ter feito diferente no passado. Eu tinha medo de tudo. Muitas inseguranças. A minha vida estava um caos. O meu interior estava um caos. Mesmo já conhecendo Jesus e já praticando tudo que era proposto pela igreja. Essa é uma foto que ilustra um pouco como estava o meu interior. Eu dizia: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu te amo de todo o meu coração, eu estou entregue a Ti, Senhor. Mas na prática, eu não conseguia viver isso. Mesmo depois de tantas homilias, tantos retiros que eu participei, tantos livros que eu li, meu comportamento não mudava. E pior, eu comecei a perceber que os meus irmãos dentro da igreja, meus irmãos de fé, também tinham os mesmos sintomas. Dentro da igreja, eu via muita briga, picuinha, fofoca, inveja. Pessoas que eram supostas a viver o amor, a ternura, mas não era assim. Faltava a tolerância. Haviam muitas e muitas brigas. Eu entendi que eu guardava todos esses ensinamentos no mundo das ideias, só na parte conceitual. E não conseguia, na prática, viver aquilo que eu estava propondo, que eu era suposto de viver. Então, foi quando eu fiz uma oração para Jesus. Eu fiquei em silêncio, em momento de adoração, e eu fiz um apelo ao Senhor. Eu disse assim: Jesus, mostra a minha verdade. Eu quero te seguir, quero confiar, quero me acalmar. Quero amar as pessoas com o seu amor. Quero brilhar o seu exemplo para o mundo, para todas as pessoas que estão ao meu redor,
mas eu não consigo. O Senhor diz, eu te dou a minha paz, mas eu não tenho paz, Jesus. Ou o Senhor dizia, não seja ansioso pela vossa vida, Mateus, né, no Evangelho, mas eu sou ansioso, Jesus. Não tenhas medo. E o que eu mais tinha era medo do futuro ou do passado. E eu disse para ele assim, renova-me, Senhor. Renova o meu interior. Faz novamente, Jesus, as coisas novas dentro de mim. E assim ele fez. Jesus transformou a minha vida pela segunda vez. Ele me fez ver, ele me fez enxergar 2 grandes erros que eu estava cometendo. E que também a maioria comete. E eu já vou contar para vocês quais são esses 2 erros. Mas só que dessa vez, nessa jornada, não foi um fim de semana. Ele não fez de repente, como foi a minha primeira conversão no movimento de Cursilhos, que eu passei um fim de semana, voltei transformado, não. Ele me levou por um caminho de conhecimento e de experiência. Da mesma maneira que ele fez esse caminho comigo, eu trilhei esse caminho, eu hoje estou aqui para compartilhar com você. Muita alegria eu sinto no coração em contar para você as coisas que eu vivi. E tomara a Deus que isso também faça diferença na sua vida. É por isso que você está aqui. Ou você acredita em coincidências? Uma das coisas mais bonitas da nossa religião católica, apostólica e romana é a nossa tradição milenar. Nós tivemos muitos exemplos de apóstolos, santos, papas, doutores, leigos. E essa história, hoje, com a internet, com os meios de comunicação, ela está disponível para a gente acessar. Então, para essa jornada de hoje, a gente vai precisar de uma espécie de mapa. Para onde nós estamos indo, nós vamos precisar de algo para nos orientar. E nós vamos utilizar uma sabedoria vinda de alguns desses santos. Eles servirão para nós como um grande farol, apontando um destino, apontando um caminho. Esses santos são muito especiais. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Eles são grandes místicos da fé católica. Eles conseguiram tocar o céu, tiveram experiências muito profundas com Deus e se esforçaram muito para deixar o conhecimento deles para nós. Então, todo o conhecimento que eles viveram, o padre Garrigou Lagrange resumiu em 3 vias de conversão, em 3 etapas que o cristão católico deve seguir para chegar ao topo da perfeição humana. Eu quero dizer para vocês que esse padre Garrigou Lagrange, ele foi quem inspirou o Papa João Paulo II e também o Papa Bento XVI, que quando estudou sobre Garrigou Lagrange era cardeal Ratzinger. Bom, eu vou explicar um pouco para vocês como funciona esses degraus. Aqui embaixo estão os indecisos. Quem são indecisos nesse nosso esquema? São as pessoas que não seguem Jesus. São as pessoas que não creem em Deus e que não seguem a fé católica. Eu, antes do Cursilho, por exemplo, estava aqui, né, com os pés presos no chão, representado por essa barra marrom. Na sequência, quando eu fui convertido pela primeira vez, que eu descobri o amor a Jesus e à igreja, então passei a esse estágio purgativo. O estágio purgativo é onde as pessoas começam a viver a fé e sentem as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do mundo. Na sequência, a gente tem a via iluminativa, que é onde passamos pela primeira grande provação, que a gente chama de noite escura, mas não precisamos entrar no detalhe agora. O caminho iluminativo é um caminho que a gente consegue ganhar entendimento das coisas. A nossa fé fica mais madura. Nesse estágio iluminativo, a ansiedade já não faz mais tanto efeito. A gente já não precisa mais de tanto dos nossos sentidos para acreditar em Deus. A gente acredita mais em Deus do que o que a gente está vendo, do que a gente está tocando. Bom, e por fim, o estágio unitivo. Vejam, esse é o céu. O estágio unitivo é o estágio mais alto de perfeição que um santo, que um católico pode alcançar.
Nesse estágio, a alegria é completa. A alegria do estágio unitivo não há maior na face da terra do que uma pessoa que ocupa esse grau de união com o nosso Senhor. Ele goza de plena alegria. E acabaram os problemas de quem está aqui, de quem está aqui? Claro que não. É só a maneira, a perspectiva que a gente olha o mundo, de acordo com que a nossa fé, a nossa espiritualidade vai se desenvolvendo neste caminho, nessa jornada. Então veja, Santa Teresa do Menino Jesus, em seu leito de morte, vertia sangue pela boca por causa da enfermidade que ela sofria, ela limpava o sangue e louvava a Deus. Obrigado, Senhor, eu te amo e em breve estarei com você. Por quê? Porque o grau de união que ela tinha com Jesus era tamanho que ela então tinha certeza para onde ela estava indo. Quem morre no estado unitivo, só resta ver a face de Deus. Não tem mais nada que aprender, pelo menos nessa vida, ok? Esse primeiro estágio também é conhecido como infância, esse segundo como adolescência e esse terceiro como se fosse a fase adulta, a maturidade plena da fé. Nesse primeiro estágio acontece a purificação dos sentidos, como eu expliquei para você, depois uma fase de entendimento e, por fim, a fase de perfeição. Eu trouxe isso daqui para vocês só como um breve pano de fundo para que você entenda que existe um passo a passo, existem características de cada uma das fases, cada uma das etapas da vida cristã. E é fundamental que a gente conheça essas etapas para progredir na fé, não é? Isso daqui ajuda a gente a entender o que acontece conosco, o que acontece no nosso interior. É pressuposto que aconteça com todas as almas. Todas as pessoas são chamadas, são convidadas ao estado unitivo. Essa é a nossa vocação. Não importa se você é religioso, se você é religiosa, não importa se você é mãe de família, se você é profissional da indústria, não importa se você é celibatária, todos nós somos convidados. E Jesus dá todas as ferramentas para que a gente chegue até aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho do que nós vamos encontrar nessa jornada da vida interior que eu estou propondo para vocês. Eu vou mostrar um pouco para vocês como a gente faz para amadurecer, para alcançar esse estágio aqui, iluminativo, que eu estou apelidando de monte, de morro, da cabeça fria e do coração quente. Porque nesse estágio, como eu falei, a ansiedade já foi, a insegurança já foi, você vive inflamado do Espírito Santo. Não confunda estágios de consolação e desolação. Isso é outra coisa. Esse calor no peito é: eu te amo, Senhor, e eu quero seguir, mesmo estando com aridez, né? Em casos de desolação. Tá bem? É uma fé um pouco mais madura do que o estágio inicial. Então eu quero apresentar para vocês, caso vocês já estejam nesse estágio ou no estágio unitivo, ótimo. Sente-se aí e me acompanhe que eventualmente você vai aproveitar alguma coisa. Agora, se você não está aqui, certamente você vai aproveitar muito. Eu queria muito que alguém tivesse mostrado isso aqui para mim assim que eu me converti. Porque aí então eu ia saber para onde que eu vou, como eu tenho que fazer, o que eu preciso perseguir. Então é isso que eu estou trazendo para você aqui agora. Vamos continuar um pouquinho. Então, eu trouxe de uma maneira simbólica aqui, misturando um pouco com a minha história, o Pico das Agulhas Negras, e estou apelidando ele de Monte da Cabeça Fria e Coração Quente. Coloquei aqui em cima um cruzeiro, representando a cruz de Cristo. E é muito interessante que existia essa cruz aqui em cima na década de 80, na década de 90, mas a cruz se deteriorou e hoje já não existe mais. Quem sabe um dia a gente põe essa cruz lá em cima de novo. Bom, você pode me perguntar, Mateus, então quer dizer que para eu encontrar Jesus, eu preciso chegar lá em cima no pico? Ou preciso ir até o estágio unitivo? Não, meu irmão, minha irmã. O cristianismo, o catolicismo, é a única religião em que Deus vem até o homem. O homem não precisa se elevar a Deus. Ele vem até nós. Tá bem? Então, desde o início, desde que a gente começa a caminhar, Jesus já está do nosso lado. Às vezes a gente não percebe, mas ele sempre está. Então você me pergunta, peraí, se Jesus está comigo agora, se ele já é todo meu agora, por que eu tenho que caminhar? Por que eu tenho que ir até lá em cima? Veja, essa jornada
Não é uma jornada que a gente vai fazer para que Jesus seja todo seu. Ele já é. Essa jornada vai ser para que você se torne todo dele, toda dele. É disso que nós estamos falando aqui. E aqui, você pode me fazer uma outra pergunta. Mateus, você será o nosso guia? É você que vai guiar a gente até lá? Não, não sou eu. Porque existe alguém que tem essa tarefa de guiar as almas até o ponto mais alto de perfeição. Quem é essa pessoa? Isso mesmo, o Espírito Santo. É dele a tarefa de guiar as almas. É dele a tarefa de santificar as almas. Não minha. Então você pode contar com ele para te guiar. Nessa jornada, ele estará com você todo o tempo inteiro. Deus Pai é conhecido como o Criador. Deus Filho, conhecido como Redentor. E Deus Espírito Santo, conhecido como Santificador. Então, conte com o Espírito Santo. Mas não cometa esse erro que eu vou te contar agora, que é o que eu estava cometendo. Eu queria que Deus fizesse tudo para mim. E eu ainda me escondia atrás de uma frase que é assim: vamos esperar o tempo de Deus. Não é? Você já ouviu alguém falar isso para você? Vamos esperar o tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. É claro, gente, que Deus tem o tempo dele. Mas às vezes você tem que fazer a sua parte. Às vezes ele quer te colocar numa jornada, num caminho, ele quer te desenvolver por algum motivo. E enquanto você espera o tempo dele, ele está lá em cima esperando o seu tempo. Deus esperando o tempo do Mateus, porque enquanto o Mateus não levantar da cadeira, não tomar atitude, ele não pode fazer nada. Ele espera por nós. Então nós temos que cooperar com a graça. O processo de desenvolvimento espiritual é uma colaboração nossa, individual, com a graça de Deus. Então, quais são os nossos deveres nessa jornada? Qual é a nossa parte? O que nós temos que fazer, Mateus? Muito bem. Primeiro, em relação ao destino. Destino, a cabeça fria, coração quente. Qual é a nossa parte? Nesse primeiro quesito do destino, nós temos que desejar. Você deseja? Você quer mesmo chegar lá? Ou você quer se teletransportar? Ou você quer rezar e falar assim: Deus, faz um milagre, eu quero que o Senhor faça tudo para mim. Eu só quero sair daqui e chegar lá. Veja, gente, Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Ele pode fazer isso. Mas é mais comum que Deus peça que você caminhe, que você faça o seu esforço, que você faça a sua parte. Vou dar um exemplo. Ao batizar uma criança nova nasceu no seio da sua família, e você então, como pai e mãe católico, você tem que apresentar a criança ao batismo, certo? A gente pode sentar e rezar: Senhor, batize a minha criança para mim? Deus vai descer aqui, vai pegar a sua criança e vai levar lá na igreja, vai escolher os padrinhos, vai organizar o batismo, vai fazer o curso por você? Não. É preciso que você faça a sua parte. Tem muita gente que diz assim: eu quero emagrecer, mas eu quero continuar comendo feijoada na hora do almoço e pizza na hora do jantar e não vou fazer exercício físico. Fica difícil emagrecer. E ainda reza: Senhor, me faça magro. A gente força um pouco a amizade de Jesus, não é? Vamos falar sério, não é? Eu quero desenvolver profissionalmente, mas eu chego no meu serviço, só falo mal dos outros, só falo mal do serviço, só faço o que me pedem e vou embora para casa emborrado. Você vai se desenvolver? Você vai ter posições melhores no seu serviço? Acredito que não. Então veja, é necessário que a gente tenha desejo de caminhar até lá, que a gente faça a nossa parte, certo? Certo. E quando a gente não tem esse desejo, quando esse desejo não é latente no nosso peito, a gente tem preguiça, isso é uma doença espiritual chamada assídia. A assídia é a preguiça de caminhar no caminho de Jesus. Então isso que eu estou falando para vocês é em relação ao destino. Mas qual é o caminho? Né? Qual é o caminho que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila apontam para nós, para mim e para você? Jesus. Eu sou o caminho. Eu não preciso dizer mais nada. Só há um caminho,
Só há um meio de salvação. Mais nada do mundo vai salvar você. Toda a graça que flui das mãos de Deus, pelos santos, chegam até você, mas fluem de Deus, fluem de Jesus. Não há salvação sem Jesus. E quem vai nos orientar? Quem vai estar junto conosco? O Espírito Santo, esposo da Igreja Católica. Qual é a nossa tarefa em relação ao caminho? A nossa tarefa é conhecer, amar, frequentar, participar. Então aqui o primeiro passo. Você tem frequentado? Você tem feito a sua parte de ir às celebrações litúrgicas? Qual foi a última vez que você se confessou? Ou você tem vergonha do padre? O padre está lá para te receber e ele está cansado de ouvir as coisas que você vai falar. Qual foi a última vez que você recebeu os sacramentos? Então, se você quer seguir nesse caminho, é preciso andar de mãos dadas com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e a sua igreja. Tá bem? Ficou claro até aqui? Vamos para o próximo. E aqui, algumas novidades. Muita gente negligencia a importância do corpo nessa caminhada. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando me converti no movimento de Cursilhos, eu estava dando muita ênfase a esses dois quesitos, a essas duas partes. E com razão, deveria mesmo dar importância. Só que uma coisa que eu estava fazendo de errado era desprezar a importância do meu corpo, do meu intelecto, do meu psicológico, das minhas emoções. Eu estava desprezando essa componente. Grande erro. Grande erro. Por quê? Vamos lá. Se a gente fosse sair para uma caminhada na natureza agora, como eu estou propondo para vocês, e eu dissesse para vocês assim, ó, vamos no destino? Vamos. Temos o caminho? Temos. Então vamos embora. Vamos. No meio do caminho você ia ficar cansado. Ia te dar cãibra. Não é? Você ia desanimar, ia voltar. Veja, é importante que a gente não despreze o corpo, que a gente não despreze o papel das nossas emoções. Você pode pedir para Jesus, Senhor, cura a minha ansiedade. E Ele pode curar. Ele é Deus, faz o que Ele quer. E eu creio em milagres. Mas pode ser que Ele esteja pedindo para você, olha, a sua ansiedade é sinal de algo mais profundo. É sinal de que você tem que trabalhar algo dentro de você para você encontrar a alegria completa. E qual é a alegria completa? Qual é a alegria completa? O estado de união e confiança em Deus. Essa é a fórmula da alegria. Essa é a fórmula da felicidade humana. É a união com Deus, não os bens materiais, não o que eu conquistei, não o nome que eu fiz. Não. Olha os exemplos dos santos. Santa Dulce, Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá é um outro exemplo. Então vejam, não despreze o seu corpo. E aqui eu coloquei o símbolo do peregrino. Ó. Os meus amigos cursilistas aí vão reconhecer. Cursilista é um peregrino. Com fé, abrimos caminhos. Então eu coloquei aqui uma foto de um peregrino para ilustrar que o seu corpo, a sua parte humana, faz muita diferença. Agora uma questão aqui importante. Mateus, você disse que Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz vão mostrar o caminho. Beleza. Eu quero ir para lá. Show de bola. O caminho é Jesus e a igreja. Beleza. Quem vai me ajudar, quem vai me guiar é o Espírito Santo. Eu tenho que fazer uma preparação psicológica e emocional para seguir esse caminho. E você, o que você vai fazer, Mateus, para me ajudar? Você me trouxe aqui para quê? Então, eu posso, através desse conhecimento que eu estou te passando, ajudar você a fazer a sua parte. Quem vai te guiar é o Espírito. Você sabe para onde você está indo. E se você tiver com dificuldade de fazer a sua parte, eu agora então posso te dar algumas dicas, algumas coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu estudei, que podem ajudar você a fazer a sua parte. Eu vou te contar quais são elas. Mas primeiro, eu queria passar com você sobre essa importância do corpo. Veja bem, o corpo humano importa no desenvolvimento espiritual. Talvez essa seja uma grande novidade que você vai aprender nessa jornada. Talvez você tenha desprezado, como eu, a importância do nosso psicológico, das nossas emoções na jornada espiritual.
Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Presta atenção. Eu sei que está escrito aqui, mas eu vou ler e eu quero que você assimile, tá bem? No número 365, olha o que diz o Catecismo. O espírito e a matéria do homem não são duas naturezas unidas. Não. Mas a união deles forma uma só natureza, uma única natureza. Veja, nós somos uma coisa só. Depois, não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Nós não podemos levar o corpo com desprezo. Quem diz isso é o Catecismo da Igreja Católica. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo. Nós não estamos falando aqui de fazer fisiculturismo, um culto ao corpo, à beleza, né? Não estou dizendo para você ficar sempre maquiada ou sempre fitness. Não é isso. Aqui é o seu intelecto, seu psicológico, a sua mente. Ela faz aderência. Ela é uma coisa só com o seu espírito. Terceiro, é a pessoa inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Então vejam a importância do corpo para o Catecismo da Igreja Católica. Então, pessoal, veja bem, eu queria dizer para você uma coisa. Vida interior não é, vida espiritual não é só o lado espiritual, que a gente conhece como lado espiritual, que é frequentar as liturgias, fazer os sacramentos. Isso é muito importante, não tiro nada disso, da importância disso. Mas existe um outro aspecto importante também, que é você cuidar de você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu emocional, do seu intelecto. Gente, é possível alguém ansioso, bravo, nervoso, ser caridoso? Qual é a chance de um pai agitado, preocupado, tenso, angustiado? Como ele vai falar de Jesus para as pessoas ao seu redor? Como ele vai ajudar a família dele a seguir Jesus? É muito difícil. Não dá para praticar as virtudes tendo o interior desordenado, desorganizado. Fica difícil. E a gente ainda passa de contra-testemunho, né? Porque, ó, veja lá, Mateus, segue Jesus, está todo dia na igreja falando alto com os outros. Ou então explodindo com o filho. Ou então, enfim, você já entendeu. Vida interior significa vida integrada, corpo e alma. E agora eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre os detalhes dessa importância do corpo. Nós vamos falar então agora um pouco sobre como a nossa cabeça funciona, como o nosso psicológico trabalha, qual é a lógica e qual é a diferença para a lógica de Deus. Aqui eu queria que você me acompanhasse numa metáfora. Vamos supor que o nosso intelecto, que o nosso psicológico fosse um painel, como se fôssemos uma máquina. Só por suposição. Force agora um pouquinho aí para você me acompanhar. De forma alguma, eu estou dizendo que você é uma máquina. Só estou trazendo essa metáfora para que você entenda algumas coisas que eu quero contar para vocês. Então, nós temos na nossa cabeça alguns botões que estão ligados. E esses botões são um grande problema. Isso aconteceu por conta do pecado original que deformou a nossa natureza humana. No início, não era para ser assim. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas com o pecado original perdemos um pouco dessa semelhança. Esse processo de santificação que os santos buscam é justamente recuperar essa semelhança e chegar lá no estado unitivo, como mostrei para vocês. Chegar como São Paulo e dizer, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, para você me acompanhar, eu queria te mostrar algum desses botões que tem dentro do seu intelecto, dentro da sua parte psicológica da sua mente, que são causa de todo esse problema que a gente tem hoje em dia com a ansiedade, com a frustração, com a angústia, que é característica do primeiro step, do primeiro degrau da via purgativa. Então, me acompanhe. O primeiro que eu quero contar para vocês é esse aqui, ó. O seu cérebro funciona num estado de alerta para te alertar do perigo. É um estado para dizer para você assim, ó, você está em perigo. Espere pelo pior. Isso é o nosso normal. É o normal do ser humano adulto. Por quê? Porque isso é uma ferramenta da natureza.
para que a gente, ao viver na natureza, a gente não fosse predado, né? Ao ver uma cobra, por exemplo, né? Vamos supor que você está em casa e você puxa a cadeira e na cadeira tem uma cobra enrolada aí no seu jardim. Você puxou, entra uma cobra enrolada. Você não vai dizer assim, será que essa cobra é falsa, é verdadeira? Será que ela vai me picar? Será que não? Você não vai pensar nisso. O seu cérebro tem esse dispositivo ligado. Você está em perigo. Haja, fuja daí, corra. E você vai sempre pensar que ela é a mais venenosa possível. Isso é um jeito que a gente trabalha naturalmente. Só que veja, esse normal do cérebro trabalhar, que é um instinto de defesa, ele atrapalha o resto da vida inteira se nós não sabemos administrar. Por quê? Porque tudo vira estado de alerta. Tudo vira problema. Tudo vira... você tem que dar solução para tudo. Então eu quero apresentar para vocês 2 estados mentais, 2 maneiras que a gente pode viver a vida. A primeira é o estado de presença, onde nada te preocupa. É um estado de contemplação do que você está vivendo ali, naquele momento. Consegue degustar o que você está vendo e não há preocupação na sua cabeça. Tá bem? Imagina por um instante esse estado de presença. O outro estado é um estado de ação, onde você tem que fazer alguma coisa. Não vamos entrar no mérito do que você tem que fazer agora, mas é um outro estado. Então, ou o seu cérebro está trabalhando no estado de presença, ou está trabalhando no estado de ação. O que acontece? Aqui, duas fotos para ilustrar um pouco o estado de presença, né? Essa moça rezando e essa moça agitada, essa mulher agitada saindo para o trabalho, tomando café, que representa bastante do nosso dia a dia. O que acontece, gente? Esse ponto A representa o estado de presença. Então imagine que por um instante você esteja no estado de presença, que você esteja em paz, tá bem? Por algum motivo que aconteça, quer ele seja qual for, seja algo do passado, algo do futuro, algo da sua preocupação do dia a dia, o seu cérebro diz para você assim, a sua mente traz um outro ponto. Ele diz assim, esse ponto não está bom, vamos para o ponto B. Ele te propõe que ponto A não é bom. Não fica aí parado. Vá para o ponto B. E ele te põe em modo de ação. Só que o que acontece? Isso daqui acontece o tempo inteiro dentro da nossa cabeça. Nós estamos 99,9% do tempo seguros. Não há um risco iminente de vida. Não há nada que nos ponha em perigo, que a gente vá perder a vida. A gente traz as preocupações do futuro para dentro da cabeça ou remói o passado. E aí o seu cérebro trata isso como sendo um problema. E você tem que agir. Vou dar um exemplo, você já vai entender melhor. Imagine que você tem uma entrevista de emprego amanhã de manhã, lá no centro da cidade. E aí você toma um ônibus, sobe no ônibus e vai até essa entrevista de emprego. No meio do caminho, o trânsito está engarrafado, tudo parado. E você está a poucos minutos da entrevista começar. Sente a sensação de angústia de uma pessoa nessa situação. Se ponha você nessa situação. O que começa a passar pela sua cabeça? Nossa, eu preciso do emprego. Fazia tanto tempo que eu estava buscando essa vaga. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Cheio de preocupação e angústia. E o trânsito parado. Você consegue perceber que essa angústia, esse estado mental que a sua cabeça te colocou, não adianta para nada? O que vai resolver você ficar agitado? O que vai resolver a sua cabeça te impelir a agir numa condição como essa? E mesmo assim você consegue entender que você vai ficar muito angustiado, não é? E aí você se acalma, respira, há como sair desse estado, você respira, pega o telefone, liga lá para a moça que marcou a entrevista com você e você vai dizer a ela, olha, eu estou aqui presa no trânsito. Não é isso que a gente ia fazer? É. E aí, por uma obra da providência, a moça fala, olha, quem ia te entrevistar está aí também preso nesse engarrafamento, a gente vai ter que remarcar para a parte da tarde. Veja, de que valeu você ter ficado tão agitado? A sua cabeça sempre te propõe que você tome uma providência. Tome uma providência, saia do ônibus, faça alguma coisa para você agir. E às vezes a gente não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada, simplesmente se acalmar, porque o que está não tem o que fazer, não é? Imagina quando sua cabeça te propõe algo do passado. Resolva o problema do passado.
Você errou lá atrás. E agora? Faça alguma coisa. E sobre o pretexto de que é bom que você conheça o que você fez para no futuro você não cometer o mesmo erro. Uma besteira, isso é uma armadilha mental. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, existem uma série de armadilhas mentais. Mas, Mateus, o que tem isso a ver com ansiedade? O que tem isso a ver com desenvolvimento espiritual? Tudo. Por quê? Agora vou mostrar para você. Quando você está numa situação em que sua mente te impele a agir, você tem que agir, o seu sistema nervoso central dispara uma série de químicas para te deixar desconfortável, em estado total de alerta e de ação, para que você fuja da cobra, ou resolva o problema dentro do ônibus, ou resolva qualquer um dos problemas que você esteja passando. Certo? Quando sua cabeça dispara essa química dentro do seu corpo, você fica muito angustiado, você fica muito agitado. Ele está te impelindo aí do ponto A para o ponto B, colocando você em modo de ação. Quando isso acontece, é possível notar um efeito no corpo. Se você dentro do ônibus parasse um pouquinho para observar, seu coração acelerou. Olha, um efeito físico no seu corpo. A sua mão começou a suar. Deu frio na sua barriga. O seu pescoço ficou tenso. Ou seja, muito do que acontece na nossa cabeça por conta da condição integrada que falava o catecismo, esse problema mental, psicológico, gera um problema no corpo. Esse problema no corpo, se ele for leve ou moderado, ele vai o seu corpo vai te pedir uma pequena recompensa por aquilo que você gerou de problema. Você gerou um problema para ele, então agora ele te quer uma recompensa. O que são essas recompensas? Uma cerveja no fim do dia, não é? Uma sauna, ou eu vou comer, ou vou me afundar de beber. Isso tudo são maneiras da gente recompensar o nosso corpo pelo problema que nós causamos por não termos habilidade de lidar com os problemas que acontecem na nossa cabeça. Quando esse problema é muito forte, quando ele é muito intenso, ele pode causar paralisia emocional. É isso mesmo que você ouviu. Paralisia emocional, o que é? Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem uma família e aí o casamento foi desfeito, né? Meu esposo me deixou, meus filhos continuam comigo, a família está desfeita. Olha que situação vive essa pessoa. Ela pensa assim, o que eu poderia ter feito para que o casamento não acabasse? Isso é metade do dia dela pensando nisso. E a outra metade, eu não terei mais o futuro que eu planejei com essa pessoa que estava ao meu lado. Olha o estado de angústia com o passado e com o futuro. Isso tudo no dia a dia dela. A pessoa fica paralisada, ela não consegue mais achar propósito na vida, ela não quer mais viver, não sabe por que vive. Mas aí eu garanto a você, meu irmão, minha irmã, se você ainda tem ar nos pulmões, se Deus ainda permite que você viva, então você consegue completar plenamente o plano que Ele tem na sua vida. Mas, Mateus, parece estranho o plano que Ele tem. Ele tinha outros planos, talvez você tinha outros planos. Ou você não conhece o poder de Deus? Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele pode restituir o seu casamento. Ele pode te fazer uma obra para que você vá contar para outros casais por que o seu casamento acabou. Há vida, há esperança. Não perca sua esperança caindo nessas armadilhas da mente. Isso é coisa da sua cabeça. Se você se for dessa vida para a próxima, ninguém vai lembrar disso que está na sua cabeça. Ele não existe. Esse problema não existe. Essa imagem, esse filme que você fez do seu passado, ou essa imagem ou filme que você fez do seu futuro, só existe na sua cabeça. Não é real. É um evento mental que serve para te causar paralisia emocional. E você não pode continuar nesse estado. Jesus não quer isso de você porque Ele ainda te faz acordar de manhã. Ele ainda tem vida para você. Ele ainda tem planos para você. Se entrega na mão dele. Ah, Mateus, falando assim é fácil. Mas e como a gente faz isso? A gente vai falar. Como faz? Eu tenho algumas coisas para contar para você que talvez você vá entender um pouco melhor de como a gente faz para não cair nessas armadilhas. Tá bem? Então vamos seguir aqui um pouquinho. Veja,
Sempre que o seu cérebro te força a sair do ponto A para o ponto B, que é um ponto que ele julga melhor, certo? Ele te põe em modo de ação. Esse modo de ação, uma vez percorrido, ele gera uma trilha, ele gera um jeito da sua cabeça trabalhar. Aí você vai e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. O que acontece? Isso gera uma memória, gera hábitos, gera manias. E você então constrói emoções sobre aquele jeito de agir. E isso fica gravado na sua memória. Essa memória, esses hábitos, essas manias governam a nossa vida, porque governam as nossas emoções. Então, veja, você acaba entrando num outro problema que se chama piloto automático. A sua cabeça põe tudo no piloto automático. Por quê? Porque é um jeito que economiza energia. É da nossa natureza. E é ótimo que a gente tenha o piloto automático. Imagina você que você está aprendendo a dirigir. E você ainda não sabe dirigir, você tem que ir lá olhar para a marcha, né? Como é que passa a marcha, como é que pisa na embreagem. Depois de um tempo, você não liga mais para essas coisas. Por quê? Porque sua cabeça pôs no piloto automático. Qual é o problema do piloto automático? É quando você começa a construir essas memórias ruins, negativas, do jeito de se comportar negativo, que aí gera um piloto automático negativo. E qual é o problema do piloto automático negativo? Que você não percebe ele, você não consegue identificar. Por quê? Está no piloto automático. É como você não consegue ver você passando a massa do carro enquanto você está dirigindo, é automático. Tá bem? E olha que engraçado, as crianças não têm esse tanto problema, né? De angústia, depressão. Se você quiser ver alguém alegre, basta olhar para uma criança. As crianças estão sempre alegres. Por quê? Porque elas não têm o peso psicológico do cérebro colocando ela em ação para resolver um problema. As crianças não têm esse peso psicológico. Elas vivem o momento presente, que é uma das coisas que os santos diziam. Viva o momento presente. Nosso Senhor disse isso no Evangelho. Viva o dia de hoje, amanhã a Deus pertence. Não é? E nós não conseguimos, a gente entra no piloto automático. E essa é a causa, uma das causas da nossa ansiedade, da nossa depressão, o jeito que a gente se comporta. Um outro ponto que isso gera, falta de concentração. Por quê? Enquanto você está concentrado, rezando, a sua cabeça está te agitando, querendo que você faça alguma coisa. Lembra da conta que você tem que pagar, lembra do relatório que você tem que entregar, lembra do dia no filho amanhã no colégio, amanhã tem fono, amanhã tem terapia. Ela fica te apresentando ações o tempo inteiro. Haja, haja, haja. Entre em ação. Mesmo coisas do passado, ela volta para que você haja. Então, a gente precisa aprender a dominar essas nossas más inclinações. Uma outra coisa que os santos sempre disseram, é responsabilidade nossa dominar o nosso corpo. A graça pressupõe o corpo, pressupõe a matéria. Uma outra coisa muito interessante que eu quero contar para vocês é sobre controle. Veja, a gente não consegue viver sem controle. O controle é um problema também, é um outro botão dessa máquina que funciona muito mal. Vou te dar um exemplo. Você consegue ler o que está escrito aqui? O que os seus olhos leem? Você lê o Brasil aqui? Veja, não está escrito Brasil. Mas, Mateus, por que isso acontece? Acontece porque você quer ganhar controle. A sua cabeça está planejada para ter controle sobre as coisas. Você não admite não ter controle. Nós somos assim. E o que acontece? A gente tenta buscar controle em tudo. E a gente acaba completando histórias incompletas. Essa história aqui estava incompleta. Você completou o Brasil por sua conta. E isso a gente faz todos os dias. Às vezes alguém fala alguma coisa com a gente interpreta várias coisas da nossa cabeça, que não são verdade. O fato é que a pessoa só disse aquilo. Não, porque ela está de mal comigo, porque ela brigou comigo, porque ela vai assim. E não é verdade. Você só interpretou isso. Isso causa angústia, causa muito estresse, porque você sempre está buscando ganhar o controle das coisas. Com isso, nós começamos a contar história para nós mesmos, sobre nós mesmos. Então eu não sou bom de dirigir, ou eu não sou bom de matemática, ou eu sou um pecador mesmo, Deus deve ter nojo de mim, deve ter raiva de mim, sei lá. Isso é história. Você foi feito imagem e semelhança do Rei Altíssimo.
Não é preciso fazer nada para que Deus te ame. Nada. Ele te ama. É você que, às vezes, coloca ele fora da sua vida. Mas o amor que Deus sente por você é incondicional. Você não precisa fazer nada. Só que as suas autocríticas te minam. Eu não sou o católico que eu deveria ser. Eu não sou o pai que eu deveria ser. Eu não sou o filho que eu deveria ser. A mãe que eu deveria ser. A profissional na indústria que eu deveria ser. A dona de casa que eu deveria ser. A gente faz histórias e a gente gosta de contar essas histórias para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente tem controle da situação. Quando a história se completa, você ganha controle. Aí você pode agora se lamentar pela história que você criou dentro da sua cabeça. Veja o quanto é importante essa parte psicológica para o desenvolvimento espiritual. Sem isso, você fica paralisado. E aí Jesus diz para você, levanta, meu irmão, e anda, porque eu tenho vida para você. Eu tenho futuro para você. Olha nos meus olhos, vem comigo. Eu vou te ajudar. Jesus diz isso para você. Eu vou contar para vocês agora uma história que Jesus viveu com os apóstolos dele. Olha que interessante essa história. Jesus disse assim para os apóstolos, vamos até a outra margem. Tragam o barco aqui, vamos até a outra margem. Os apóstolos assim fizeram, colocaram Jesus dentro do barquinho e foram embora. Olha o que aconteceu. No meio do caminho, Jesus começou a dormir, lá no fundo do barco. Ele tirou uma soneca lá, colocou um travesseirinho lá, deitou lá embaixo. Só que o mar começou a se agitar muito. As ondas eram enormes. Um vendaval só, a água entrava no barco. Os apóstolos ficaram desesperados. Olha que interessante. Os apóstolos, olhando o que estava acontecendo na ordem da natureza, através dos seus sentidos humanos, chegaram à conclusão que eles iam afundar. Nós vamos morrer. Aí alguém teve a brilhante ideia de acordar Jesus. Gente, vamos acordar Jesus, porque ele está aqui com a gente, ele vai fazer alguma coisa. Amigo, amiga, se Jesus está no seu barco, não tenha medo, ele não vai afundar. Pode acontecer o que acontecer. Você pode ver a tempestade que for na sua frente. Você não vai naufragar. Se Jesus estiver no seu barco, não tenha medo. Jesus acordou e disse para eles, homens de pouca fé. Por que pouca fé? Porque eles estavam se apoiando em realidades naturais. E sabiam que Jesus era quem ele era. Pedro disse para ele, tu és o Messias. Aí foram lá e acordaram ele. Aí Jesus foi, acalmou a tempestade, deu uma ordem para o vento, deu uma ordem para o mar, fez-se grande calmaria. Aí os apóstolos um olharam para a cara do outro e falaram, quem é esse aí que acalma até os ventos e as ondas? Faltava confiança. Mas olha que interessante, a confiança em Deus é diferente da confiança do homem. Eu te chamei para essa jornada, não foi? Imagina que os vídeos, ou que nada disso estivesse acontecendo agora, que eu tivesse furado com você. Eu perderia sua confiança, não é? Você depositou uma confiança em mim que eu ia te entregar um conteúdo bacana, não foi? Se eu não te entregasse logo, a nossa relação de confiança ficaria completamente debilitada. E assim, essa lógica a gente quer fazer com Deus. Senhor, eu quero esse emprego. Se eu não consigo esse emprego, então, Senhor, eu não confio em você. Mas Deus não tem que fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele tem que fazer aquilo que é melhor para você. Eu vejo muitas pessoas rezando para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Como se fossem consultoras de Deus, sabe? Senhor, faz aquilo daquele jeito. Né? Vai lá, resolve isso desse jeitinho aqui que eu quero. E aí, se Deus não faz o que quer ou como eu quero, eu me revolto com Ele. Esse é o contrário da confiança em Deus. A confiança em Deus é o seguinte, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a sua vontade. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Só que é difícil a gente viver isso na prática. Outro exemplo, Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lázaro estava para morrer. Maria e Marta mandaram um aviso para Jesus. Venha, Jesus, porque ele vai morrer. Jesus recebeu o recado e falou assim, eu não vou. Eu vou para outro lugar. Depois a gente vai. Mas, Senhor, Lázaro vai morrer. Eu não vou. Tudo bem. Depois de alguns dias, Jesus apareceu lá, para as duas. Ao encontrar as duas, ele ficou profundamente comovido. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é o que elas falaram para ele. Senhor, se o Senhor tivesse chegado alguns dias antes, Lázaro não teria morrido. Olha que interessante isso. Olha a psicologia humana trabalhando na situação.
como que diz assim, não tem solução mais. Você, se tivesse chegado antes, resolveria, mas agora você não é mais capaz de resolver, porque ele já morreu. A gente pensa um pouco nisso, né? A minha situação não tem saída, não tem jeito. Por quê? Deus é todo poderoso, ele pode o que ele quiser. Olha o que Lázaro fez? O que Jesus fez? Foi e ressuscitou Lázaro. Venha para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca mais morrerá. Pronto. A cara das mulheres quando viram Lázaro sair do túmulo. Jesus, você pode tudo o que você quer. Então, minha irmã, meu irmão, não percam a fé por conta das coisas, das tribulações que você está passando. Essa vida, o que você está vivendo aqui, não é o mais importante em vista da vida futura. A única coisa que a gente não pode perder é a amizade com Jesus. Eu quero encontrar Jesus no paraíso. Vou me esforçar para encontrá-lo lá. Faça isso você também. Não se desespere. O desespero é o contrário da esperança. Então veja como a nossa cabeça funciona. Esses foram 2 exemplos bíblicos para você entender um pouco de como isso que eu estou falando tem a ver com a parte religiosa, tem a ver com a parte espiritual. Um outro problema que a gente vive muito é o perfeccionismo. Você precisa ser melhor, você precisa fazer diferente, você precisa ser melhor. Não, para com isso, meu irmão, minha irmã. Você foi feito imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Deus te ama. Você é a criatura mais importante do cosmos, do universo, não tem nada mais importante que você. Deus trocaria toda a natureza criada por sua causa, e só sua causa. Não é nossa, não, é sua. Ele trocaria tudo. Tamanha é a importância que você tem para Deus. Esteja você no estágio que você estiver. Porque Ele ama quem peca. Ele ama quem anda reto. Ele ama a gente com o coração humano de Jesus. Então não se desespere e não ache que por um motivo Ele parou de te amar. Ele nunca vai parar de te amar, não importa o que você fizer. Agora, nós temos que ser todos dele, caminhando essa jornada. Uma outra coisa que eu vou te dizer aqui, falta de tempo e produtividade. As pessoas hoje estão muito agitadas, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem muitas coisas para fazer mesmo, não tem? Tem muitas distrações. Mas veja, será que você está fazendo tudo que realmente você precisava fazer? Ou será que o seu dia está cheio de coisa, cheio de atividades que são desnecessárias, que só estão te minando energia? Se você não entra em estado de paz, em estado de presença, respira, para observar quais são as coisas que você tem que fazer no dia, você acaba se entulhando no dia. O nosso dia já começa agitado, como a foto daquela moça lá levando um café e tomando e indo para o trabalho, não é? Isso aqui também tem solução, tem como resolver. Senso de propósito. Tem 2 maneiras da gente encarar a vida. Primeira, fugindo do problema. Segundo, eu estou em busca de algo. Veja, quando você olha para a pia cheia de louça, qual é o sentimento que você tem? Nossa, que meleca, vou ter que lavar tudo isso. Eu já estou tão cansada. Ou então você pode dizer assim, graças a Deus que os meus pratos estão sujos, porque isso significa que tem comida na minha mesa. Eu vou lavá-los, Senhor, com todo o amor, para que amanhã a minha família possa encontrar novas louças, todas lavadas, todas bonitinhas aqui para servir. Veja, essa diferença é um senso absurdo de diferente que acontece dentro da nossa cabeça. Se você cuida de alguém doente, se tem algum parente que você precisa ajudar, se aquilo for um fardo para você, se você fizer como se fosse uma âncora, como se fosse um peso, a sua vida vai ser uma meleca. Vai ser muito difícil levar esse fardo. Por quê? Porque é difícil você ter que resolver problemas o tempo inteiro. Agora, se você muda a ótica e veja como um propósito, como um sinal de salvação para sua alma, ou como um grande trabalho de caridade, se aquilo vira um propósito da sua vida, você morre para você mesmo, se crucifica na cruz com Cristo. Jesus, eu estou crucificado contigo. E agora eu vou então entregar essa vida para esse meu irmão, essa minha irmã que precisa de mim nesse momento. Tudo muda. Você ganha nova vida, ganha a alegria dos santos, como eu falei agora há pouco. E a gente tem muitos medos, essa é a verdade. Os medos são sinais da cabeça que você está em perigo. Então você fica com medo. Eu tinha muitos medos, ainda tenho alguns, estou em processo de construção.
Eu não sou perfeito, gente, pelo amor de Deus. Eu só conheço um pouquinho e vivi algumas coisas. Estou dividindo com vocês. Mas eu ainda tenho muitos medos. Mas o fato é que Jesus deixou para nós essa frase: não temas, estarei contigo até o fim dos tempos. As chances são de que tudo que eu falei para você agora, durante o dia de hoje, daqui a 2 semanas você já esqueceu. É muito provável que isso não vai passar de só mais um vídeo, ou uma homilia, ou mais um texto bonitinho que você leu. Sabe por quê? Porque ficou só no campo das ideias. Para transformar a sua vida, é preciso que você faça a sua parte, colocando as coisas em prática, praticando exercícios, fazendo algo para reverter toda essa situação. Quando você começa a estudar no colégio, a professora te ensina e depois você faz exercícios. É verdade? Para que exercícios? Para você fixar, para aquilo entrar no seu piloto automático. Só que, se você ficar só no campo das ideias, você não vai aproveitar como você deveria aproveitar tudo isso que eu estou passando para vocês. Mateus, agora é sério. Tem como resolver isso? É possível sair desse estado de angústia que você mostrou? Talvez você não tenha todos esses botões ligados, mas se você está aqui me acompanhando, certamente 1 ou 2 você tem, não é? É possível reverter esse quadro? É possível a gente ter uma vida sem toda essa ansiedade, sem toda essa angústia? É possível. É plenamente possível. Eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo, não hoje. Eu já dei muita informação para você. Então agora vamos chegando ao final desse primeiro dia da nossa jornada. Eu gostaria que você assimilasse tudo aquilo que você aprendeu hoje. Se precisar, volte, reveja o vídeo com calma. Mas basicamente, hoje eu te expliquei quais foram os 2 grandes problemas para a gente avançar na nossa espiritualidade. O primeiro, não reconhecer a nossa parte. O segundo, desprezar a importância do nosso lado emocional, do nosso lado psicológico. Eu quero te lembrar que esse é apenas o primeiro dia. Ainda temos mais 2 dias pela frente. E no próximo vídeo eu vou te contar como é possível resolver isso daqui. Uma técnica que eu aprendi e que eu pratico há algum tempo. Essa técnica é um protocolo 100% comprovado pela ciência. Então, no próximo vídeo nós vamos unir fé e ciência. Você não pode perder. A mudança, a grande transformação, não está só em começar e não terminar. Se nós queremos mudar, é preciso persistir. É preciso se empenhar. Não seja como o meu amigo Moita. Não é bom, gente, ficar falando dos amigos aqui, né? Ainda mais quando são exemplos que a gente não gosta de falar. Mas eu trouxe aqui o exemplo do Moita. Por quê? Quem é o Moita? O Moita é um amigo meu que ele vive as coisas pela metade. Ele fica só observando, ele não faz as coisas que são propostas. Vou apresentar ele para vocês. Eu trouxe algumas fotos aqui, ó. Esse é o Moita. Aqui ele estava no metrô. Essa é minha cunhada. É o Moita abraçando ela. Meu amigo. Olha o carro do Moita. Ele tem um fusquinha lá. Ele anda de bicicleta. Quem é o Moita, gente? O Moita é aquele que só observa, que quer receber as coisas passivamente. Eu vou escutar, vai ficar no mundo das ideias e eu não vou fazer nada, porque eu não quero mudar. Então, se você quer mudar, você precisa assistir o próximo vídeo. E até o próximo vídeo você não vai ficar com as mãos abanando. Eu tenho algumas missões para te dar. Primeira delas, primeiro aviso importante, reflita sobre o que nós falamos hoje. Faça anotações. Reveja o vídeo. Eu vou deixar para você um link que vai te ajudar nessa reflexão. Vou deixar aqui no nosso blog, logo aqui embaixo. Vou mandar por e-mail, vou colocar no Telegram, vou colocar no Instagram. Você entra nesse link e responde algumas perguntas, são poucas perguntas, para te ajudar a você refletir sobre se você está fazendo a sua parte, sobre qual a importância desse destino na sua vida, se essa aula foi bacana, se você aprendeu alguma coisa nova. Algumas perguntas para te guiar, para pôr você em movimento,
Fé parada, vontade parada, não é nada, vira moita. Então eu quero colocar você em movimento. Primeira dica é essa. Vou deixar para você esse link, você responde. Não deixa de responder, que isso vai ser importante para você e para eu saber se você gostou ou não e em que pé que estamos. A segunda dica é a seguinte: envie perguntas e comentários. Vamos bombar esse blog aqui hoje. Quero que você escreva suas impressões, se você gostou, se você não gostou, se você tem perguntas, se você tem comentários, se você tem elogio. Fale o que você quiser, mas fale. Deixe registrado. Vença a sua preguiça, vença a sua passividade, caso você seja igual ao meu amigo Moita. Aliás, a gente podia criar um hashtag não sou Moita. Se você quiser aí postar nas redes sociais e me marcar, hashtag não sou Moita, eu vou compartilhar no meu perfil do Instagram, tá bem? Se você quiser também dar uma volta lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, a gente está em todas as redes sociais, Tenda São José. Mateus _ Tenda São José. Então, essa é a segunda missão. Envie perguntas. Eu vou tentar, gente, pessoalmente responder todas as perguntas, tá bem? Mas se eu não responder todas as perguntas pessoalmente, no próximo vídeo, eu então faço uma coisa direcionada para as dúvidas da maioria, tá bem? Me comprometo em tentar. Não fique chateado se eu não responder a sua pergunta, mas você não vai sair desse evento com nenhuma dúvida. Pode ficar tranquilo. E a terceira coisa é, antes de terminar o dia de hoje, dobre os seus joelhos. Reze. Faça uma oração. Diga para o Senhor que você quer voltar a caminhar, ou que você quer crescer espiritualmente, que você quer se desenvolver. Se derrame sobre Ele. Fale o que brotar no seu coração. Se tranque a sós num quarto ou no banheiro, só você. Converse com Jesus, faça as orações, se entregue a Ele. Veja o que Ele vai suscitar no seu coração. Veja que Ele vai apontar dessas verdades que nós falamos, que Ele falou. Eu só estou trazendo aqui para vocês, quem falou foi Ele. Então, meu irmão, minha irmã, você tem o que fazer. 3 missões. Refletir sobre o que nós falamos, respondendo o link que eu vou deixar aqui, escrever perguntas e comentários, se manifeste, marca lá o hashtag no seu Instagram e me marca. E reze. Essa noite não passe em branco. Dobre os seus joelhos e converse com o Senhor. Tenho certeza que Ele não vai te desamparar. Então nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Não perca. Te encontro lá. Deus abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Meu nome é Soila. Eu faço parte do movimento de cursilhos de cristandade do Brasil. Um movimento que trabalha com uma fé consciente e crescente e que tem como objetivo a evangelização de todo mundo e o mundo todo, né? Nosso trabalho é um trabalho bem focado na evangelização dos ambientes. E foi nesse movimento que eu conheci Mateus Simão. Tive a grata satisfação de um dia me hospedar na casa dele, porque eu iria repassar uma formação pelo movimento de cursilho em Resende. E Mateus Simão chama minha atenção pela consciência que ele tem da fé, da prática da fé, né? Pelo caminho que foi feito lentamente. Quando eu estive com a família dele, verifiquei que eles já estavam num caminho de buscar uma santidade dentro da doutrina da Igreja Católica, mas muito consciente, de pessoas que vivem no mundo, conhecem o mundo e são formadas, bem formadas e precisam pregar esse evangelho com a vida. Quando eles empreitaram essa Tenda São José, eu achei tudo muito interessante, porque era tudo muito claro, todas as colocações, todas as explicações, todas as reflexões de evangelho muito claras, muito conscientes, né? A razão permeando a fé e a espiritualidade com muita força, a razão de viver a espiritualidade. E mais plenamente católico foi o que me encantou. A firmeza do Mateus Simão, a formação que ele tem, a capacidade que ele tem de viver no mundo
empresarial, da vida dele como profissional e viver essa espiritualidade, viver esse evangelho em todos os âmbitos da sua vida. E o Plenamente Católico me pareceu um caminho muito bonito, porque ele fala com segurança, com firmeza e com a mesma docilidade que Cristo pregava, com a certeza de que esse é o caminho e de que é por aí que nós devemos seguir para um mundo melhor, para uma consciência melhor, para uma economia melhor, para uma família melhor, para que a gente possa construir o reino de Deus, mas com a razão e com os pés no chão. Então, eu só tenho que elogiar Mateus pela sua coragem, né? No nosso movimento, nós temos uma frase que nos impulsiona, né? Essa frase diz: o mundo é de Deus e ele o empresta aos corajosos. Mateus Simão é um corajoso, bem informado, de uma fé consciente e crescente, que eu admiro e recomendo a todos que sigam a Tenda São José e que possam crer que o testemunho de vida que eles passam é exatamente aquilo que eles pregam. Portanto, Mateus Simão, você tem de mim toda a admiração e carinho, que Deus proteja essa caminhada de vocês e nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.